Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana, eu sou uma das monitoras aqui da farmacologia e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os anticonvulsivantes, que são fármacos que fazem parte da farmacologia da neurotransmissão anormal do sistema nervoso central. Como o aplicativo que eu uso para fazer a gravação da aula, ele tem um determinado limite de tempo, eu vou dividir essa aula em dois, parte 1 e parte 2, para não correr o risco da gravação ficar ruim. Basicamente, quando a gente analisa os anticonvulsivantes, a gente tem que primeiro estudar um pouquinho sobre a epilepsia, que é a principal doença para a qual é utilizada os fármacos anticonvulsivantes. Basicamente, a epilepsia é um distúrbio neurológico caracterizado pela ocorrência de crises convulsivas espontâneas e recorrentes. Basicamente, a epilepsia é uma condição neurológica que vai ser composta por diversos tipos de convulsões e outros sinais e sintomas, sendo que o quadro clínico da epilepsia ela resulta da formação de um impulso nervoso excessivo, repentino e sincronizado nos neurônios cerebrais. Além disso, é importante ressaltar que, dependendo do local onde vai originar o potencial de ação no cérebro, o paciente ele vai apresentar determinados sintomas, como, por exemplo, se o potencial de ação for desencadeado por neurônios do córtex motor, o paciente vai apresentar movimentos anormais ou uma crise convulsiva generalizada. Se, por exemplo, acometer o lobo parietal ou occipital, o paciente pode apresentar alucinações visuais, auditivas e olfatórias. Quando a gente analisa o quadro clínico, os principais sintomas que o paciente pode apresentar na epilepsia é a perda de consciência, movimentos anormais, comportamento atípico ou desigual e percepção distorcida da realidade. Quando a gente analisa a etiologia da epilepsia, ela não tem uma causa em si definida. Ela é mais uma doença causada por vários fatores, ou seja, é um conjunto de fatores que vão atuar e desencadear a epilepsia, que são fatores genéticos, estruturais e metabólicos. Ou a epilepsia pode ser considerada como causada por uma causa idiopática, que não tem causa definida, no caso. Quando a gente analisa as principais causas que podem desencadear a epilepsia, elas são divididas em causas primárias, que nesse caso são anormalidades genéticas. Basicamente, o paciente ele vai apresentar uma mutação em um gene que codifica um determinado tipo de canal iônico que é responsável por desencadear, por exemplo, o potencial de ação. Por exemplo, os canais de sódio dependendo de voltagem. Causas secundárias incluem AVC, trauma no encéfalo, tumor cerebral, infecção no sistema nervoso central. E, além disso, existem causas combinadas, por exemplo, as convulsões febris em crianças, que aí você tem um fator genético, mas também uma infecção associada. Mas é importante ressaltar que, independentemente da causa que vai levar ao surgimento da epilepsia no paciente, todas as causas possuem um mecanismo básico, que é a formação de potenciais de ação anormais em determinado grupo de neurônios presente em uma área do cérebro. Esses potenciais de ação anormais vão levar ao desenvolvimento da epilepsia. Quando a gente analisa a fisiopatologia da epilepsia, existem dois mecanismos básicos que vão levar ao desencadeamento de um potencial de ação anormal, que é a redução da neurotransmissão inibitória do GABA e o aumento da neurotransmissão excitatória do glutamato. Basicamente, como o GABA ele vai inibir o potencial de ação no neurônio e o glutamato aumentar, na epilepsia você tem um aumento do glutamato e uma redução do GABA, o que basicamente vai desencadear e estimular a formação, do potencial de ação nos neurônios. Quando a gente analisa a classificação das crises epilépticas, elas podem ser classificadas de acordo com o local de origem, a etiologia, a correlação eletrofisiológica e a apresentação clínica do paciente. Os dois principais grupos de crises epilépticas são a crise focal e a crise generalizada. A crise focal, ela vai ocorrer em uma área específica do cérebro e ela pode se propagar para outra área, e aí o paciente ele tem uma convulsão generalizada secundária. Na crise focal, inicialmente você tem um desenvolvimento de um potencial de ação a nível celular, ou seja, em um grupo de neurônios, certo? Depois, ocorre o processo de sincronização dos neurônios circundantes, ou seja, o potencial de ação formado de determinados neurônios, ele se propaga para os neurônios próximos dessa área onde ocorreu a formação do potencial de ação.
Nessa etapa, a redução da ação do GABA sobre os neurônios vai permitir essa propagação do potencial de ação. Além disso, na última fase da crise focal, ocorre a propagação do potencial de ação. Nesse caso o potencial de ação que foi gerado naquele determinado grupo de neurônios, ele tem a intensidade suficiente, ele vai se propagar para outras áreas do cérebro. E aí o paciente ele vai desencadear uma convulsão generalizada secundária. Durante essa propagação do potencial de ação, o paciente ele pode apresentar a aura, que basicamente é um alerta consciente da propagação da convulsão. As principais manifestações clínicas que o paciente pode apresentar na aura é o olhar fixo e perplexo, sensação de medo e confusão, distúrbios de memória e linguagem e sensações alteradas ou alucinações. Basicamente, aqui é só um esqueminha de como ocorre a convulsão focal e o desenvolvimento da convulsão generalizada secundária. A crise focal, ela tem determinados subtipos, que é a crise focal com preservação da consciência, a crise focal com comprometimento da consciência e a crise tônico-clônica focal bilateral. Quando a gente analisa a crise generalizada, ela vai ocorrer em mais de uma parte do cérebro. E ela vai ser dividida em 5 principais subtipos: a crise tônico-clônica, a crise de ausência, a mioclônica, a atônica e os espasmos epilépticos. As duas principais crises generalizadas que a gente vai ver é a crise tônico-clônica e a crise de ausência. A crise tônico-clônica é uma crise, basicamente, que ela vai ser caracterizada por 2 fases. A fase tônica, onde você tem o processo de contração de toda a musculatura do paciente, que ela vai ser seguida da fase clônica, onde você tem um desenvolvimento de movimentos que são causados pela contração involuntária da musculatura. Na fase tônica, você ocorre uma diminuição da ação do GABA, e isso favorece o desenvolvimento do potencial de ação. Já na fase clônica, você tem a ação do GABA, ela começa a ser restaurada, mas ela vai oscilar com a ação do glutamato, que é excitatória. Aí, com o passar do tempo, a inibição mediada pelo GABA, ela vai predominar nos neurônios, e o paciente ele torna-se flácido, inconsciente, até ele recuperar a função cerebral normal. Aqui é basicamente só uma ilustração de como ocorre o processo de crise tônico-clônica. Já a crise de ausência, que é outro tipo principal de crise generalizada, ela vai ser causada pelo processo de sincronização anormal das células do tálamo e do córtex. Basicamente, o que acontece? Os neurônios do tálamo, eles vão ser responsáveis por desencadear um potencial de ação por conta da ação dos canais de causa do tipo T. E esse potencial de ação desenvolvido nesse neurônio do tálamo, ele vai se propagar para o córtex cerebral. Quando isso ocorre, o paciente desenvolve a crise de ausência. Para o tratamento da crise de ausência, existe determinados tipos de fármaco. O principal é a etoxucimida. Aí o segundo é o ácido valproico, depois a lamotrigina e o clonazepam. Aqui é basicamente só um esqueminha de como ocorre a propagação do potencial de ação do tálamo para o córtex cerebral. E, além disso, eu queria falar com vocês um pouquinho do estado de mal epiléptico, que basicamente é uma condição para a qual qualquer tipo de crise epiléptica pode evoluir. Basicamente, é considerada uma emergência médica e, basicamente, ela é caracterizada por uma crise epiléptica com duração maior do que 5 minutos, ou o paciente ele vai apresentar crises convulsivas repetidas com curta duração, na qual, no período entre uma crise e outra, o paciente não recupera a consciência. É muito frequente em crianças e, basicamente, ela representa uma emergência médica por conta desse estado de mal epiléptico causar complicações no sistema nervoso central e também complicações sistêmicas. Em relação ao tratamento, basicamente, os principais fármacos utilizados é o diazepam ou clorazepam por via intravenosa em adultos, que pode ou não ser associado à fenitoína. Além disso, como esses fármacos podem causar hipoventilação no paciente, é necessário suporte respiratório. Agora a gente vai começar um pouquinho, na verdade, a falar sobre os fármacos anticonvulsivantes. Esses tipos de fármacos, eles são utilizados para o tratamento da epilepsia,
tendo como objetivo principal melhorar a qualidade de vida dos pacientes por meio do controle adequado das crises convulsivas, de modo que esses fármacos eles tenham os menores efeitos adversos no paciente. A escolha do fármaco depende do tipo de crise convulsiva que o paciente tem e da síndrome epiléptica que ele apresenta. Basicamente, eles vão ser divididos em 4 principais classes: os fármacos potencializadores de ação do GABA, os fármacos inibidores da função dos canais de sódio, os fármacos inibidores da função dos canais de cálcio e os fármacos inibidores do glutamato. Em relação aos potencializadores da ação do GABA, o principal representante dessa classe são os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, eles são moduladores alostéricos positivos do receptor GABA-A, ou seja, eles vão aumentar a ligação do GABA nesses receptores e, consequentemente, aumentar a inibição do GABA sobre os neurônios cerebrais. Isso vai diminuir a formação dos potenciais de ação. Os benzodiazepínicos, eles são bastante conhecidos e eles têm vantagens por conta que eles têm boa eficácia, início de ação rápida e boa tolerabilidade. As principais indicações para os benzodiazepínicos são: qualquer benzodiazepínico pode ser utilizado para o controle agudo das crises convulsivas. O clobazam ele é utilizado como terapia adjuvante para crises focais generalizadas. O diazepam, o clorazepam é utilizado para o estado de mal epiléptico, como eu já tinha falado. E o clonazepam é utilizado para as crises de ausência, porque esse fármaco ele também vai inibir os canais de cálcio do tipo T. Os efeitos adversos dos benzodiazepínicos, é a sedação, a tolerância. O clozapam, ele basicamente é teratógeno e também esses fármacos vão causar abstinência. Então, tem que ter cuidado quando você vai retirar esse determinado fármaco. No tratamento do paciente, quando ele tem um tratamento contínuo, para causar, na verdade, os mínimos efeitos da abstinência sobre o paciente. Outro tipo de grupo dos potencializadores da ação do GABA são os barbitúricos. Basicamente, esses fármacos eles são moduladores alostéricos positivos do receptor GABA-A e eles também vão atuar como os agonistas desses receptores em doses elevadas. Ou seja, basicamente, eles vão estimular a ação do GABA nesses receptores e, consequentemente, a inibição dos neurônios pelo GABA. O fenobarbital é um dos principais barbitúricos e é muito utilizado atualmente. As principais vantagens dos barbitúricos é que esses tipos de fármacos eles apresentam um efeito anticonvulsivante em doses inferiores às que eles produzem o efeito de hipnose. Eles têm baixo custo e baixa toxicidade. Eles são utilizados basicamente para o tratamento de crises focais generalizadas em pacientes com qualquer idade, inclusive recém-nascidos. Os principais efeitos adversos dos barbitúricos são sedação, irritabilidade e hiperatividade em crianças. Além disso, eles podem causar nos idosos agitação e confusão. Outros 2 tipos de potencializadores de ação do GABA, é a vigabatrina e a tiagabina. Basicamente, a vigabatrina ela vai inibir de modo irreversível o receptor GABA-T, que basicamente é um receptor que está associado à ação da enzima que degrada o GABA. Então, por conta disso, ele vai aumentar a concentração de GABA e, consequentemente, a ação inibitória do GABA nos neurônios. Basicamente, a vigabatrina ela tem efeitos tóxicos sobre a visão e ela é utilizada em pacientes não responsivos à terapia inicial. A tiagabina, basicamente, ela vai ser utilizada como a terapia adjuvante no tratamento de convulsões focais refratárias com ou sem generalização secundária. Agora, eu vou começar a segunda aula e finalizar essa.